Shalom, irmãos, e a paz de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de dar uma explicação clara e bem objetiva a respeito da temporalidade e a atemporalidade de Deus, ok? Vou começar explicando o conceito de temporalidade. Como o tempo humano é linear e finito, cheio de ciclos como dias, meses e anos, eu vou utilizar um círculo para ilustrar esses círculos que se repetem, que aprisionam o ser humano em sua finitude e limitação de tempo, irmãos. Já a atemporalidade de Deus pode ser simbolizada, irmão, pela aspiral, que representa a continuidade, ou seja, a transcendência e um caminho que não é fechado ou limitado, mas que se expande, irmãos, e conecta com o infinito. Quer dizer, não tem início, não tem meio, não tem fim, é eterno. Na Bíblia, a temporalidade humana é marcada pela vida finita, a limitação diante do tempo. No Salmo 90, irmãos, no versículo 10, nos lembra da brevidade da vida, irmãos. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos ou a 80, às vezes há alguns que passam um pouco, claro, porém, para o que tem mais vigor, isso às vezes acontece. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Está escrito lá no Salmo. Nós vamos usar um círculo como uma imagem da vida humana. Vocês vão ver aí no desenho do vídeo, ok? Eu preferi fazer algum desenho, criar esses desenhos para poder dar maior explicação mais clara. Eu já tentei explicar isso e ontem mesmo, no dia 11, no dia 10, eu tentei explicar isso, 10 desse ano de 2024, numa live, porém houve um mal entendido e eu quero deixar claro que nós falamos apenas aquilo que Deus, por sua luz, nos coloca de falar. Então quero deixar aqui bem claro sobre o círculo. Vou repetir, uma imagem da vida humana que nasce, cresce, envelhece e morre. Sempre o mesmo ciclo. O ser humano não tem outro jeito. Ele nasce, cresce, fica velho, depois morre. Sem intervenção divina. Está preso nesse ciclo de nascimento, morte, sem acesso à eternidade. O círculo aí, irmãos, representa a limitação e a repetição constante, onde não há saída por si só, porque o homem pecou e ele ficou desligado totalmente da eternidade. Mas quem veio para libertar o homem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito em 3 de João, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu unigênito Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos continuar. Agora eu vou usar mais algum versículo aqui. Diferente do homem, a temporalidade de Deus é eterna, eterno, como descrito em Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, da eternidade à eternidade, tu és Deus. Isso representa a ideia de que Deus não está preso no ciclo do círculo do tempo, mas transcende o início e o fim, abrangendo todos os tempos e idades, irmão. Deus não morre. E deu para entender, irmãos? Agora, por que eu coloco aqui como exemplo a aspiral? Vamos explicar para os irmãos. A aspiral pode simbolizar esse movimento eterno e sem fim, onde o tempo não é uma prisão, mas é uma extensão que continua, irmãos, para sempre. Ela sugere a atemporalidade de Deus, que é o alfa e o ômega, aqui dentro do contexto grego, que seria no hebraico Aleph e Tav, o início e o fim, O início e o fim, mas que não está limitado por essas categorias. Quer dizer, Deus não está limitado a isso, mas nós estamos, irmão. Para que nós fôssemos tirados desse ciclo de nascer, viver e morrer e terminar tudo, Deus amou-nos de uma maneira maravilhosa, não tem como explicar, porque enviou Jesus Cristo. Presta atenção,
vou enfatizar aqui a respeito de Jesus Cristo. Sendo eterno, entrou na temporalidade, porque ele já era eterno, estava com o Pai antes que o mundo existisse. Não é que existe 2 deuses ou 3 deuses, não, irmãos. Isso é muito espiritual. É só nós lermos em João 1, que o verbo se fez carne, nós já vamos compreender onde está escrito, ali em 1 João do Evangelho, capítulo 1, que diz: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então, no princípio, quer dizer, Deus criou um princípio. Para isso teve que o Senhor Jesus Cristo, sendo eterno, ele quebrou ele entrou na temporalidade e criou um princípio humano. Filipenses 2, 6 e 8 mostra isto, que sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Está escrito que o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quer dizer, ele entrou no círculo, irmãos, da vida. Ele nasceu, ele viveu e ele também morreu. Preste atenção, aí que está o segredo. Cristo rompeu o ciclo da vida humana ao ressuscitar. Os irmãos estão entendendo? Quando Jesus morreu, ele experimentou, irmãos, a limitação humana, mas ao ressuscitar ao terceiro dia, ele quebra o círculo da temporalidade, fazendo um rompimento nesse ciclo fechado e criando uma abertura que conduz à espiral da eternidade. Os irmãos estão entendendo? Então dá para entender assim, ó. Com a ressurreição, Jesus Cristo criou uma abertura para a eternidade. João 11, 25 é uma passagem fundamental para reforçar isso, quando disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição, irmão, é a porta que liga o círculo finito da vida humana com a espiral infinita da vida eterna. Porque nós não podíamos ressuscitar, nós não tínhamos essa capacidade. Nós éramos seres e somos seres temporais, mas Jesus Cristo é eterno. Dá para entender isso, irmãos? Em 1 Coríntios 15, 54 e 55, também destaca essa vitória sobre a morte e o ciclo da temporalidade. Está escrito bem assim: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? A tua vitória, ou melhor, pode-se dizer assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aguilhão, para quem não sabe, irmãos, é um ponteiro de ferro. Aqui a morte, que representa o fim do círculo temporal, é superada e a abertura para a vida eterna. Por isso que eu mostro um círculo como abertura. A abertura para a vida eterna é plenamente estabelecida em Cristo. Irmãos, ontem me pediram para explicar isso na reunião, porém hoje estou explicando aqui só isso, porque na reunião não teria condições, entende? Eu vou encerrar aqui, irmãos. A romper o ciclo, Jesus oferece a todos nós a possibilidade de sair da prisão do tempo e da morte. Presta atenção, meus caros irmãos. Saímos da temporalidade por causa de Cristo. Em Cristo não há... Ou melhor, em Cristo não estamos mais presos, irmãos, no círculo da temporalidade, mas entramos na espiral da eternidade rumo à vida eterna. É claro isso, resume lá em Romanos 6, 23, que resume bem claro essa promessa: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com Jesus, no Cristo, nós somos chamados para transcender o círculo e seguir no caminho da espiral que leva à eternidade, onde o tempo não terá fim. Deu para entender agora, irmãos? Eu creio que não ficou assim tão difícil de entender. Agora, é lógico que dentro de um culto não há possibilidades de nós, irmãos, explicarmos todas estas coisas. Eu quero agradecer a Deus, irmãos, por todos os inscritos nesse canal, e Deus os abençoe a todos, e que possa servir claramente esse vídeo para a explicação para aqueles que não tiveram a oportunidade de entender aquilo a qual eu expliquei. Logicamente é algo profundo, muitos não entenderiam, mas irmãos, eu confesso que nós temos que ler mais a Bíblia, temos que examinar mais as Escrituras, buscar mais a espiritualidade através da oração, porque somente através de Cristo Jesus é que teremos a vida eterna.
os irmãos procurem com todo carinho orar, buscar a Deus em oração, porque o Senhor Jesus está voltando. Deus os abençoe a todos, espero que sirva e que vocês possam entender. Eu poderia gravar esse vídeo apenas falando, mas eu senti de fazer as ilustrações acima para que vocês possam entender melhor. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Shalom, paz de Deus, graça e paz. Amém e amém.